Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho, eu sou Wagner Mendes, colunista e editor de política do Diário do Nordeste. Nesta edição do nosso programa, vamos trazer o cenário das pré-candidaturas dos nomes da direita para as eleições municipais de Fortaleza no ano que vem. E para atualizar o cenário eleitoral na capital, eu trouxe duas repórteres de política do Diário do Nordeste, Alessandra Castro e Luana Barros. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Wagner Mendes. Sempre um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com a Luana. Muito bom estar aqui de volta. Olá, Wagner. Olá, Alessandra. Vamos aí conversar, mais uma vez sobre esse cenário eleitoral que se desenha para o ano que vem. Luana Barros, que está por telefone hoje conosco, mais distante ou perto, ela vai trazer as informações e o olhar dela sobre essa corrida eleitoral de Fortaleza e desse campo da direita que começa a se organizar aí para 2024. Pessoal, o Ponto Poder Cafezinho está nos principais tocadores de áudio, você pode nos seguir por lá, ativar as notificações, nos avaliar, fazer comentários e dar sugestões. Toda semana temos enquete no cafezinho. E nessa semana nós queremos saber o seguinte: a direita conseguirá se unir e lançar apenas uma candidatura em Fortaleza? Vote sim ou não para você que nos acompanha lá pelo Spotify. Agora sim a gente vai começar o nosso programa. Alessandra Castro, vou pedir para você dar para os nossos ouvintes um panorama, de quem são esses nomes da direita que já se lançaram como pré-candidatos para as eleições municipais aqui de Fortaleza de 2024. Quem são esses nomes que estão se colocando, que já trabalham aí com uma pré-candidatura? Pois é, Wagner Mendes, nós temos no cenário atual 3 nomes já colocados como pré-candidatos aí da direita, da oposição, tanto ao grupo que está no governo do estado como na Prefeitura de Fortaleza, 3 pré-candidaturas, 3 nomes de oposição, e a gente vai falar um pouquinho aqui deles para o nosso ouvinte conhecer melhor, saber quem são, Nós temos aí o senador Eduardo Girão, do Novo, que foi lançado como pré-candidato para as eleições de 2024 aqui em Fortaleza. O senador Eduardo Girão, ele é empresário. Ele foi presidente do Fortaleza Esporte Clube. Inclusive, Wagner, era ele quem estava no comando do time durante o acesso à Série B do Brasileirão. Ele saiu do Fortaleza em 2017 e foi eleito pela primeira vez para um cargo público em 2018, quando ele se elegeu aí, senador. E aí ele foi eleito pelo PROS, depois foi para o Podemos e, por último, agora se filiou ao Novo, que é o partido que lançou ele como pré-candidato. Outro nome que a gente já tem confirmado como pré-candidato em Fortaleza é o do deputado federal André Fernandes. André Fernandes, ele começou, ele foi descoberto, aí começou a surgir quando ele ainda era youtuber, ele foi eleito pela primeira vez em 2018 para o cargo de deputado estadual. Foi a primeira eleição dele e ele já emplacou aí um cargo de deputado estadual. Ele foi o deputado estadual mais votado no Ceará naquela eleição, recebendo cerca de 110 mil votos, e o mais novo também a ser eleito no país naquele pleito, Wagner? Ele foi eleito pelo PSL, já com propostas alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que também foi eleito naquele ano, naquela eleição, e acompanhou o ex-presidente nas legendas por onde ele passou, depois do PSL, que se fundiu com o DEM e formou União Brasil. O André Fernandes foi para o PL, que foi a legenda que deu abrigo ao ex-presidente Jair Bolsonaro disputar as eleições em 2022, E Wagner, vale a gente destacar que foi agora pelo PL que o André Fernandes foi eleito deputado federal, em 2022, e foi lançado agora como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza no ano que vem. O último nome que já está colocado, como pré-candidato, é o do capitão Wagner, que está como secretário da Saúde de Maracanaú, município aqui vizinho da região metropolitana. E também o capitão Wagner, ele é presidente estadual do União Brasil,
Esse nome ele já é mais conhecido, principalmente como candidato de oposição, né, Wagner? O capitão Wagner, ele se destacou em 2011 no motim da Polícia Militar aqui no Ceará, ali no final do ano, e foi eleito o vereador mais votado de Fortaleza em 2012, né, que já foi no ano seguinte. 2 anos depois, Wagner, o capitão Wagner foi eleito o deputado estadual mais votado do Ceará naquela eleição, com 194 mil votos, já disputou a Prefeitura de Fortaleza em 2016, indo inclusive para o segundo turno com o prefeito eleito naquela época, né, naquela eleição, que foi o Roberto Cláudio, que saiu vitorioso. Ele teve uma boa expressão nos votos, né, obteve ali 46% dos votos válidos. Ele foi eleito deputado federal também em 2018, foi inclusive esse o último cargo público que ele ocupou, né, cargo público eleitoral, no caso. Ele também foi o mais bem votado do Ceará naquele pleito. Disputou a Prefeitura de Fortaleza de novo em 2020. Mais uma vez foi para o segundo turno, mas não foi eleito. E ano passado, né, em 2022, nas eleições estaduais, né, nas eleições gerais, ele disputou o cargo de governador, ficando em segundo lugar na disputa. Naquela eleição não teve segundo turno, porque o governador Elmano, né, foi eleito no primeiro turno. Na época, Elmano era deputado estadual e já foi eleito em primeiro turno como governador do Ceará, né? E aí agora a gente tem aí capitão Wagner, mais uma vez, ele vai para a sua terceira disputa, deve ir, né, se confirmar, porque até então é uma pré-candidatura, deve ir para a sua terceira disputa, né, à Prefeitura de Fortaleza, viu, Wagner e Luana? Pois são 3 nomes aí que estão no campo aí da centro-direita. Se você pegar o André Fernandes e o Eduardo Girão, são nomes que são mais situados ali no campo da direita mesmo, com o discurso mais alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a capitão Wagner é um posicionamento ali mais centro, tem um discurso mais moderado em relação a isso, mas são 3 nomes que conversam com esse campo da direita, centro-direita, e que fazem oposição ao grupo liderado aí pelo Partido dos Trabalhadores em âmbito estadual e em relação também ao PDT em Fortaleza, já que ambos eram aliados aí a nível estadual até o ano passado. O presidente estadual do PL, Carmelo Neto, que é deputado estadual, ele deu uma entrevista à Live.poder nessa quinta-feira, inclusive que está disponível no canal no YouTube do Diário do Nordeste, e falou sobre essa possibilidade de uma união entre esse campo da direita em relação a esses 3 nomes que se lançaram como pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Vamos ouvir esse trecho da entrevista. Eu enxergo que são 3 nomes que têm qualidades, 3 nomes que legitimamente colocaram, né, o seu nome à disposição dos seus partidos. O deputado André foi o deputado, né, do PL mais votado dentro de Fortaleza. O deputado Capitão Wagner foi candidato ao governo, tirou uma votação expressiva na capital. O senador Eduardo Girão também foi eleito senador com uma votação expressiva em Fortaleza, tem feito um brilhante trabalho no Senado Federal. Obviamente eu vou defender que o candidato do PL é a melhor opção para a cidade, mas eu não posso deixar de manifestar o meu respeito pelos outros nomes dentro do nosso campo político que se colocaram à disposição. E também preciso deixar essa palha para vocês que daqui para agosto tem muito chão, muita água vai passar debaixo da ponte e pode haver com certeza uma união desse campo político em torno de um desses nomes. Então, pro primeiro turno ainda? Eu vou trabalhar para que nós possamos dialogar e unir forças até onde der. Obviamente não depende só de mim, né? Depende dos candidatos que foram postos, dos outros partidos lá no seu PL, né? Quem está disposto a conversar e a dialogar tem que estar disposto a ceder. Então eu tenho certeza que o debate em Fortaleza, conduzido pelo nosso pré-candidato André Fernandes, e eu vou defender que o PL tem a melhor opção, até porque é o partido que vai ter o maior tempo de televisão, né, para mostrar esse candidato, para expor esse nome à sociedade. E nós vamos trabalhar para unir, né, unir o Eduardo Girão, unir o capitão Wagner em torno do nome do Partido Liberal, como eu já tenho defendido desde que coloquei meu nome à disposição como pré-candidato, e agora como presidente não seria diferente. Pois é, Luana Barros, houve aí essa declaração, né, do Carmelo Neto, dessa possibilidade de junção, de união desse grupo. Ele fala que agora é a vez do PL, porque já apoiou o capitão Wagner em outras oportunidades, o apoio inclusive ao Girão,
para senador, onde ele saiu vitorioso nas eleições de 2018, mas diz que agora a vez é do PL, mas a gente está vendo ali pelo menos 3 nomes que a preço de hoje eles não indicam ali que vão, vamos dizer assim, ceder, né, que vão entregar a candidatura. O que é que você acha que deve acontecer, Luana Barros? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas o que é que o cenário aí indica, né, dessa possibilidade? Será que alguém de fato vai abrir mão ou não vai? Ou essas candidaturas de fato vão sair individualizadas, pulverizando aí esses votos da direita? Eu vou começar dizendo que para essa disputa em Fortaleza, uma bola de cristal ia ser bom, viu, nas nossas mãos, porque tá muita coisa acontecendo e muito difícil, né, cravar um cenário para 2024. O próprio Carmelo disse, né, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. A gente tem que entender que, apesar dessa discussão eleitoral, né, para Fortaleza tá tão antecipada, a gente está falando disso já há alguns meses, e a eleição em si é só em outubro do ano que vem. Mas apesar da discussão estar tão antecipada, muita coisa pode acontecer. A gente precisa ver, por exemplo, a viabilidade desses nomes, quem é que desponta, quem é que, enfim, cresce nas pesquisas, quem tem rejeição. Então, eu acho que é bem normal que, nesse momento, nenhum dos 3, né, nem André Fernandes, nem Capitão Wagner, nem o próprio Eduardo Girão, pareçam dispostos a abrir mão dessas candidaturas. Eu acho que esse é o momento deles se mostrarem viáveis. Obviamente, nesse ponto, o Capitão Wagner sai bem à frente dos outros 2, apesar de tanto o Girão como o André Fernandes terem experiência eleitoral, André Fernandes principalmente com uma votação aí recordista, né, principalmente tem uma base muito forte aqui em Fortaleza, mas o Capitão Wagner já vem de disputas majoritárias, já ficou muito bem colocado, nas disputas que foi aqui em Fortaleza, as disputas que participou, ele foi para o segundo turno, então é alguém que parte na frente, mas acho que o momento é esse, né? É de colocar essas pré-candidaturas e de se mostrar viável. Eu acho que o debate, o diálogo em torno de talvez, quem sabe, unificar essas candidaturas, ele também não pode ser retirado nesse momento, sabe? Porque, assim, né, assim, dito que não vai acontecer, com certeza vai sair as 3. Porque aí, lá para março, abril, maio, talvez do ano que vem, aí as pesquisas saíram, todo mundo sabe como é que tá, e aí a partir disso, né, com essa coisa mais concreta, é que eu acho que esse diálogo vai acontecer. Eu acho que é possível, sim, que haja um debate, eu acho que talvez principalmente entre Eduardo Girão e Capitão Wagner, né, que já foram aliados. Eduardo Girão já foi um forte apoiador de outras candidaturas do Wagner à Prefeitura de Fortaleza. Eu acho que talvez dos 3, quem pode, quem sabe, abrir mão nesse momento, eu apostaria talvez no Girão, porque de fato o André Fernandes vem lutando por essa pré-candidatura há um tempo. Existe aí toda uma questão por conta de fato, do apoio do Bolsonaro, que às vezes o Capitão Wagner chegou a ser criticado aí por alas bolsonaristas de que nunca tinha abraçado 100%, principalmente quando era ele, Wagner, candidato. Então, talvez seja mais difícil que o PL e União Brasil consigam formar algo para o primeiro turno, embora o próprio Carmelo Neto, né, presidente estadual, já tenha deixado claro que quer estar junto no segundo turno. Então, eu acho que é preciso de mais elementos concretos de como essas candidaturas vão se comportar quando a população estiver mais atenta a isso, tiver mais contato com isso, e a partir daí é que eles vão negociar. Mas, a princípio, mesmo com esses elementos mais concretos, eu acho difícil, talvez, uma unificação para primeiro turno entre André Fernandes e Capitão Wagner. Acho que talvez o Eduardo Girão consiga dialogar e consiga ser convencido mais facilmente do que os outros 2 abrem mão da cabeça de chapa. São 3 nomes aí que, se não tem tempo de televisão ou uma boa estrutura partidária, tem dinheiro. Então é um grupo, é uma ala ali da direita que está tentando ter algum tipo de protagonismo em Fortaleza, que tem estrutura, né? Ou partidária ou financeira. Você pode falar que o Novo não tem tempo de TV, mas Girão é um empresário de sucesso, tem como custear ali uma parte da campanha, né? É uma candidatura ali que poderá ter o apoio do empresariado. O próprio União Brasil, né, o PL, são partidos robustos, né, de estrutura. A Alessandra Castro nos deu aqui um panorama, né, da importância, vamos dizer assim,
desses partidos nessa corrida eleitoral, tendo em vista o tamanho deles, né? Tendo em vista a estrutura que eles podem dar a uma candidatura para uma eleição ao executivo em uma capital grande como Fortaleza. Exatamente, Wagner. Eu trouxe até alguns dados aqui para o nosso ouvinte ele entender um pouco esse cenário que está aí posto, esse cenário que pode se formar e até contribuir, por exemplo, com essa opinião da Luana, essa avaliação da Luana, de que ela acha que o Girão é o mais fácil ali de ceder. Eu concordo, inclusive, e vou trazer aqui alguns dados que podem contribuir. Por exemplo, o Novo, ele não tem muitos deputados, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, então ele normalmente abre mão de recursos públicos, né, de financiamento de campanha. E aí, inclusive, são empresários, mas tem recursos ali. São pessoas com poder aquisitivo que podem se bancar se quiser. Mas aí eu vou trazer os dados, Wagner, dos outros partidos para vocês entenderem melhor por que eles podem fincar o pé e manter, por exemplo. Para ano que vem está sendo negociado ainda, claro, o orçamento ainda não foi aprovado, esse valor vai estar no orçamento, mas o que gira para fundo eleitoral, que é o recurso que financia campanhas, está girando aí o valor de cerca de 5 bilhões para as eleições municipais do ano que vem, né? Só para ter uma noção, Wagner, esse valor seria o mesmo da eleição passada, que eleições gerais, né? Que aí tem bem mais recursos que as municipais, e seria quase o dobro do que foi gasto em 2020 de fundo eleitoral, do que foi disponibilizado para os partidos, né? E eu trouxe alguns dados aqui, só para a gente ter noção, Wagner. Hoje, o PL, ele tem a maior bancada de deputados federais na Câmara dos Deputados. O PL, ele fez na última eleição 99 deputados. Ou seja, mesmo sem saber quanto vai ser, a gente já sabe que o PL vai ficar com a maior fatia do fundo eleitoral. Isso é certo, não precisa de contestação. A federação do PT ela é a segunda, deve ter porque tem uns 80 parlamentares aí. E União Brasil, que é nesse campo de oposição aqui no Ceará, ele tem a terceira maior bancada lá na Câmara, com 59 parlamentares eleitos. Ou seja, nós temos aí o PL com a maior fatia do recurso, que deve ficar com a maior fatia, e a União Brasil com a terceira maior fatia do fundo eleitoral, tá? Eu estou falando aqui só de fundo eleitoral, fora fundo partidário, que também tem aí, pode ser utilizado na eleição, né? E aí, para a gente ter uma noção, Wagner, para ter uma ideia, na eleição de 2022, União Brasil tinha a maior bancada de eleitos, né, na Câmara, com 85 deputados. Assim, ou seja, a União Brasil aí está se aproximando do que tem o PT hoje, tinha um pouco mais, né, na época. E o partido, ele ficou com quase 800 milhões de reais do fundo eleitoral. Ou seja, muito provavelmente o PL fique com mais recursos do que isso. E a gente apurou, Wagner, até é importante a gente frisar com pessoas do PL, né, que a expectativa é que o PL ele receba 1 bilhão de fundo eleitoral na eleição do próximo ano, e deve ser por aí mesmo, porque com essa quantidade de parlamentares deve se aproximar dessa cifra mesmo. Só pontuando que isso é a nível nacional, né, Ali? Isso, esses valores são esse valor ele é a nível nacional, e esse valor ele é repartido pela Executiva Nacional para os diretórios estaduais e municipais que vão distribuir aí para os candidatos, né? Ou pode ir também direto para o candidato. Não dá para a gente saber quanto vem para cá, para a disputa em Fortaleza, porque essa decisão ela não precisa ser igualitária. Eles não precisam dividir igualmente para todo mundo, então vai de uma decisão da executiva mesmo deliberar se quer mandar muito, se quer mandar pouco, o que é muito, o que é pouco, né? Para eles aqui. Enfim, Wagner, aí nós temos, por exemplo, a União Brasil, que era o maior partido à época, né? Em 2022, ele ficou com 1 minuto e 36 segundos de tempo de TV e rádio para o cargo de governador. Eu peguei o cargo de governador porque era o cargo que tinha um maior destaque no rádio e na TV aqui no Ceará, e deve se aproximar aí do tempo que deve ser disponibilizado para prefeito.
Isso, União Brasil tinha 85 deputados, né, na época. Ou seja, o PL pode ultrapassar esse número. Aí, só para a gente comparar com dados de hoje, hoje União Brasil tem 59 parlamentares eleitos na Câmara. Então, esse valor de 1 minuto e pouco pode ser que diminua. Sabe? Não necessariamente o partido vai ter o que teve na eleição passada, porque o número de parlamentares da legenda diminuiu lá no Congresso, né? Então, isso pode impactar. E aí também, claro, que o montante todo de quantidade de tempo de TV e também de fundo eleitoral, de recursos, isso também vai depender das alianças que vão ser formadas, porque para a cabeça de chapa ainda pode ser montada coligação, que é quando os partidos se unem em torno de uma única candidatura, né? Enfim. E aí, isso pode contribuir para aumento no tempo de TV, dependendo dessa união, e também aumento de recursos. Vamos supor que o PL e a União se unam. Eles vão ficar com um tempo de TV gigantesco, já pensou? Mas, se não se unir, acredito que cada um consiga fazer alianças para garantir ali um tempo de TV considerável para cada um, né? Pois é, a grande questão é essa, se eles vão se aliar de fato ou não. Agora, vocês estão falando aí do Eduardo Girão, de que ele pode desistir. A avaliação interna dentro do próprio PL é que é uma candidatura ali irreversível, de que eles não estão esperando de fato uma desistência aí do senador. Há um grande desejo do senador ser mais popular na região metropolitana. Ele foi eleito senador em 2018, mas uma campanha ali para o Senado é um pouco injusta com o eleito, porque são 8 anos, né? Você fica 8 anos sem concorrer, em muitas vezes, então você acaba se afastando do eleitorado. Então, existe ali uma intenção ali no bastidor da pré-campanha ali do Eduardo Girão, de se fazer mais popular, né, na região metropolitana de Fortaleza e na própria capital em relação a isso. Então, há toda uma expectativa, né, por parte ali de gente de fora do Partido Novo, né, do PL e de outras lideranças que são ali da direita, de que ele não vai desistir. Mas a gente nunca sabe o que é que pode acontecer. O próprio Carmelo Neto falou que muita água ainda vai rolar por baixo da ponte. Sim. Antes de tu perguntar, Wagner Mendes, é importante lembrar também que muitas vezes essas campanhas majoritárias, ainda que, por exemplo, se perceba durante a pesquisa que de fato não vai conseguir chegar no segundo turno, enfim, né, o que é muito difícil chegar, principalmente em 2024, que a gente vai ter muito candidato forte, competitivo, né, muitos nomes já colocados e muitos nomes que têm muito voto, mas muitas vezes esses candidatos, mesmo sabendo que talvez seja difícil, que talvez não consiga chegar no segundo turno, mesmo no caso aí, por exemplo, da direita, né, que vai dividir esses votos, às vezes também se colocam para fortalecer as chapas proporcionais, né? Vale lembrar que, por exemplo, o Novo não tem nenhum vereador aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Então, é importante também para essa chapa que vai ser montada de vereadores, essa combinação, né, esse palanque do candidato a prefeito, que vem aí com a sua força, é um senador, enfim, e que ainda pode dar força a esses candidatos de vereador, assim como União Brasil, assim como o PL, né? Então tem também essa combinação, né? Essa disputa majoritária que entra também para fortalecer os candidatos que vão ser candidatos à Câmara Municipal. Eu acrescentaria até, Wagner, outra coisa aí também ao que a Luana falou agora, nessa possibilidade, né, do senador Eduardo Girão manter a candidatura, além do termômetro, para saber como é que ele está aí nas urnas, né, para disputa até em 2026, caso ele concorra novamente ao cargo de senador, caso, né, não vingue aqui, enfim. E também destacar outra coisa, que é o senador ele não tem nada a perder, no sentido de cargo. Ele mantém o cargo dele no Senado se ele for para a disputa e sair derrotado, por exemplo. E se ele ganhar, aí sim ele pode renunciar ao cargo no Senado. Se você olhar aí para Fortaleza nos últimos 20 anos, o fortalezense elegeu candidatos ali de centro-esquerda, mas jamais um discurso, vamos dizer assim, da direita, né, propriamente dita, foi vencedor ou conseguiu grandes destaques. Capitão Wagner apareceu aí,
mas é como eu disse no início do nosso programa, ele tem um discurso mais moderado, né? Um discurso tão isoladamente de direita como seria Eduardo Girão ou André Fernandes, com essa figura aí, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, Luana, eu falei aí dos últimos 20 anos, né? Teve Juracy nos anos 90, teve Luiziane no começo dos anos 2000, depois veio Roberto Cláudio, Sarto, nessa tendência, né? Como romper essa tendência centro-esquerda em Fortaleza? É possível? A gente já falou aqui que essa ala da direita, ela tem partido com boa estrutura, de tempo de televisão, tempo de rádio, dinheiro também, ou do fundo partidário ou então dinheiro privado, mas só isso não ganha eleição, é um conjunto de fatores, né? Você precisa de discurso, você precisa de projeto, e são muitas coisas. Você consegue visualizar essa quebra dessa tendência em Fortaleza, tendo em vista o cenário que nós estamos vivendo aí de 12 anos de PDT, né, que o Sarto vai completar no ano que vem. Tem também o elemento do desgaste, enfim, são diversos ingredientes que podem concretizar ou não essa tendência na capital, né? Eu acho que, assim, Fortaleza, a gente conversa às vezes com cientistas políticos, né, que acompanham, até com políticos, enfim, que acompanham um pouco mais esse cenário já há algumas décadas, e tem isso, né? Existe uma forte concentração de prefeitos que são de centro-esquerda, isso vindo lá desde a Maria Luísa, lá em 1985. Existe essa predominância, vamos falar assim. Mas Fortaleza também é uma cidade de eleitores muito surpreendentes, vamos falar assim. Então, muitas vezes, o eleitorado fortalezense surpreendeu, enfim, as projeções, né, o que se pensava devido ao perfil, a própria Maria Luísa, Luiziane Lins, todos foram surpresas das urnas, né? Eu acho que existem caminhos para esses candidatos de direita, caminhos, inclusive, apontados aí pelas urnas, né? Nas últimas 2 eleições para a Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, que sempre apresentou essa direita, né, uma centro-direita ali, chegou ao segundo turno muito bem, né? Em 2020, inclusive, a diferença ali de votação entre ele e o Sarto não foi tão grande, né? A gente teve 51,69% dos votos para o Sarto, 48,31% para o Capitão Wagner, e o Sarto ele tinha uma aliança no segundo turno maior do que o Capitão Wagner tinha, com partidos com mais tempo, enfim, com figuras políticas até de mais peso, né, e relevância, e mesmo assim foi uma votação muito apertada. E é bom lembrar que em 2022, Capitão Wagner venceu em Fortaleza a eleição para governador. Obviamente, Almano de Freitas ganhou no primeiro turno, não teve nem ali a disputa em segundo turno, mas em Fortaleza, o Capitão Wagner ele teve mais votos do que o Almano e do que o Roberto Cláudio. Foram 602 mil votos, um pouco mais de 602 mil, enquanto o Almano, que ficou em segundo lugar aqui em Fortaleza, teve 545.600 votos por ali. Então, é uma diferença até que considerável. São disputas diferentes, a disputa por governo é uma coisa, a disputa para a prefeitura é outra, mas dá indicativos de que, de fato, existe um desgaste desse grupo governista. Hoje, Elmano e Sarto estão em grupos adversários, mas por muitos anos eles estiveram no mesmo grupo, e às vezes para parte da população, e eu acho que, inclusive, isso é algo que os candidatos dessa oposição, André Fernandes, Girão, Capitão Wagner, vão explorar muito. Até pouquíssimo tempo atrás eles estavam todos juntos, e esse desgaste cumulativo acaba atingindo a quem quer que seja o candidato do governo, né, do Ceará, apoiado por Elmano, Camilo, seja aí Sarto, que deve concorrer à reeleição, eles vão vir acompanhados desse desgaste que não é só na prefeitura, é também no estado, porque é isso, quando você é situação, existe um desgaste, existem pontos críticos da gestão, existem coisas que não deram certo ou coisas que são passíveis de crítica. Então, eu acho que existem caminhos para esses candidatos da direita explorarem. Eu acho que esses candidatos da direita já se mostraram, assim, o próprio André Fernandes esteve entre os 3 deputados federais mais votados em Fortaleza,
foram mais de quase 106 mil votos com André Fernandes para deputado federal ano passado, né? É isso, são disputas diferentes, mas existem caminhos. E Fortaleza é uma cidade que, historicamente, apesar de historicamente ter uma predominância de prefeitos mais identificados aí à centro-esquerda, historicamente também é uma cidade que gosta de surpreender e gosta, às vezes, de uma mudança do que está ali, né? Então, eu acho que talvez esse seja o caminho ideal para esses candidatos de direita explorarem quando, né, enfim, chegar ali a campanha, quando forem confirmados. A gente fala de tudo isso, mas, na verdade, ainda são pré-candidaturas, né? A confirmação vai vir ali só para julho, agosto do ano que vem, muita água pode rolar, muita negociação, muito diálogo, muita coisa pode mudar. Mas, enfim, existe um caminho a ser explorado, um caminho de candidatos que vão vir aí, né, mais vinculados à centro-esquerda, que vem desse governismo, tanto a nível estadual como a nível municipal, e que isso pode aí, né, ser um ponto difícil para eles, como também os pré-candidatos que se colocam do campo da direita são pré-candidatos testados nas urnas, né, como a gente fala, assim, são pré-candidatos que têm força, que tem voto, que tem estrutura. Então, eles tanto têm uma estratégia interessante que eles podem aí escolher percorrer, como eles têm também essa força dos votos. Pois é, Lona, como você bem disse, Fortaleza surpreende, né? Surpreendeu com Maria Luísa em 85, surpreendeu com Luiziane Lins em 2004, mas sempre olhando ali para a esquerda. Será que vai surpreender no ano que vem, dessa vez, olhando para a direita? A gente não tem como saber, né? Eu acho que independente do espectro político, a gente está aqui falando dos pré-candidatos mais aí vinculados à direita, mas ano que vem vai ser uma disputa difícil para todos os candidatos que se colocarem, né? A gente tem nomes fortes, a gente tem nomes com recall, né? Nomes conhecidos da população, a gente tem lideranças de peso que querem participar ativamente. A gente tem não só as lideranças de peso estaduais, né? Ou seja, Camilo, Elmano, mas a gente tem lideranças nacionais. O próprio Carmelo Neto falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve vir no primeiro semestre do ano que vem aqui para Fortaleza para fortalecer essa pré-campanha. O próprio presidente Lula, né, o PT, tem Fortaleza como uma das prioridades. A gente tem Ciro Gomes, que ex-presidenciável, ex-ministro, que também já falou que quer pegar Sarto aí e levá-lo aí, fazer campanha com ele. Então, você tem muitas coisas que vão influenciar e vai ser uma campanha difícil, independente de qual ideologia do candidato. A gente já está chegando ao fim do nosso programa de hoje, mas quero reforçar o convite para acompanhar a entrevista com o presidente do PL Ceará, Carmelo Neto. Entrevistamos ele na live.poder, está disponível no YouTube do Diário do Nordeste. Então você confere lá. Essas e outras entrevistas nós temos recebido, inclusive dirigentes partidários, para justamente discutir o cenário pré-eleitoral em Fortaleza. Já recebemos o presidente do PT, Coninho, o próprio capitão Wagner do União Brasil, Eudório Santana do PSB, enfim, diversos dirigentes partidários que são ali atores e protagonistas do debate eleitoral em Fortaleza para o ano que vem. Meninas, muito obrigado aí pela participação hoje. A gente segue acompanhando as repercussões da política local no Diário do Nordeste, na Verdinha, né, 92.5 e também aqui no nosso podcast Cafezinho. Tchau, Wagner. Tchau, Luana. É sempre um prazer estar aqui com vocês e quando precisar aí é só chamar, viu? É sempre um prazer conversar, né? Teremos muito, muito papo para os próximos meses, mas é isso. Continuem acompanhando a gente lá pelo Diário do Nordeste, que a gente traz tudo em tempo real. E aos nossos ouvintes, participem da enquete, dê a sua opinião, faça o seu comentário. A gente sempre vê o que é que vocês estão comentando por lá e tenta melhorar para o próximo episódio. Então a gente vai ficando por aqui, na semana que vem tem mais. Continue nos acompanhando pelo Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até a próxima semana. Ponto Poder.